Tá agora? Doutor Júnior, consegue me ouvir? Agora, Certo. sim, excelência. Doutor Júnior, eu anunciei o processo de Vossa Senhoria, que é a apelação número 020 1599-17.2023. Tem como apelante Maria Tereza da Silva e apelado Banco Bradesco S.A. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Tá sem som, doutor Júnior. Tá ligado aqui, excelência. Tá ouvindo agora? Tá falhando, mas tá fazendo certo. Então, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, lhe concedo a palavra para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, doutor desembargador, doutor Everardo Lucena, seus demais pares e todos aqui presentes a esta sessão. Venho aqui, diante de Vossa Excelência, com mais um caso de descontos indevidos por parte do banco na conta da minha paciente, onde o magistrado primeiro, infelizmente, sem observâncias aos recentes temas, tema 1061 do STJ, que determina que, quando foi impugnada a autenticidade do contrato, o ônus de probatório incumbe ao réu. No caso do presente processo, dividirei aqui a sustentação em dois pontos. Um ponto mais técnico. Não é só ele. E eu... Estão me ouvindo, doutores? Perdão? Doutor Everardo, tá ouvindo? Não estou... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá falhando o áudio, doutor Júnior. Não sei se é a sua conexão ou... Aqui aparentemente tá boa, excelência. Se Vossa Excelência permite... o pessoal tá dizendo que tá me ouvindo bem aqui no chat. Eu tô ouvindo, mas tá cortando. Tá falhando a... O chat disse que tá me ouvindo bem. Eu não sei se você é aí do tribunal. Mas continue, agora tá dando para ouvir. Perfeito. Só... Se Excelência puder só me conceder novamente o prazo, eu agradecerei. Não. Perfeito. Novamente, bom dia. Irei resumir aqui. Trata-se de um desconto de tarifas bancárias, excelências, onde houve, vou dividir a sustentação em dois pontos, uma parte mais técnica e outra parte voltada ao dano moral. Primeiramente, houve os descontos na conta da minha cliente, onde o banco réu junta um suposto contrato este impugnado como falso, ventilado o tema 1061 do STJ, contrato que não tem IP, assinatura digital por sinal, né, mas que não tem IP, certificação ICP, hash, geolocalização, dispositivo, nenhum mecanismo de verificação de autenticidade. O banco inventou os números, colocou lá e disse que é autêntico, né? Instado o banco a se manifestar sobre possível produção de provas, após a minha impugnação de falsidade, o banco não requeriu nenhuma produção de provas. O magistrado primeiro, ao sentenciar, ignorou a impugnação do contrato feita pela parte autora e a hora apelante, tendo como verdadeiro um contrato fartamente impugnado. O contrato foi juntado nas folhas 87 do site, sob o ID 153-4118, impugnado na minha sede de réplica. Tempestivo, por sinal. De ID 153-6226. Com a suposta assinatura que não permite nenhum meio de autenticação, de verificação da autenticidade dela. Em minha réplica, abordei o artigo 429 do CPC e o tema 1061 do STJ, que o ônus incumbe a parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação de autenticidade. O magistrado intimou as partes a produzirem provas e o banco não requereu prova alguma.
operando-se aí a preclusão consumativa, não podendo ele agora querer prazo para produzir provas. O magistrado, em sua sentença, tem como totalmente verdadeiro um contrato impugnado, um contrato que foi contestado a sua autenticidade, ignorando, inclusive, os dispositivos com os quais eu ventilei na minha réplica. Então, não se pode ter como verdadeiro, segundo o entendimento da STJ e o próprio 429 do CPC, um documento onde a sua autenticidade é impossível ser verificada, né? Não tem geolocalização, IP, data, hora da contratação, método, o dispositivo, além de que, ora impugnado, não foi produzida nenhuma prova que afastasse o que eu aleguei aqui, diante da inversão do ônus da prova. E o banco não quis produzir nenhuma prova, precluindo seu direito de agora produzir. Bem como não é o primeiro caso que Vossas Excelências acredito que deva bater na porta deste tribunal, desses descontos, e o banco ainda continua. Esse contrato aqui, supostamente juntado, foi de 2023, que já vinha com muitas sentenças. O banco ainda continua com a prática delitiva. Aqui a gente informa uma falsidade de contrato. Um contrato falso. Muitas vezes o banco diz que é inexistente, mas aqui a gente está tratando que o banco produziu um documento falso. E com isso, a gente verifica o dever de punir o banco, não só indenizar a parte, mas que essa indenização ela tenha a função punitiva, educativa e preventiva. Porque muitas vezes esses entes só entendem quando dói no bolso, só entendem quando chega lá em cima a informação. Uma vez eu vi uma decisão do magistrado informando que às vezes vai dar uma sentença mais gravosa para que essa sentença chegue aos superiores do banco para poder tomar alguma conduta e impedir. Venham aqui trazer a Vossa Excelência esse caso, que é realmente fartamente debatido, muitas vezes até dispensável essa sustentação, mas eu venho trazer aqui a reiteração, quantas decisões eu mesmo tenho favoráveis, pelo menos no sentido do dano material, mas que o banco ainda continua com esse ato. E aqui ainda mais gravoso, juntando um contrato falso. Dito isto, se faz necessário uma punição, a reforma da sentença, não só restituir os valores descontados de forma dobrada, mas também que o dano moral seja arbitrado de forma que previna tais condutas do banco. Um exemplo disso, de descontos, que às vezes ínfimos, mas que geram um prejuízo grande, é o caso dessas associações e do escândalo do INSS, aonde em tão pouco tempo gerou um rombo de 6,3 bilhões em descontos, né, de 50, 40 reais de tantas milhões de pessoas ao prejuízo que dá. Dito isso, venho aqui rogar a Vossas Excelências a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, pugnando também pela restituição dobrada, bem como o arbitramento de danos morais, em um caráter que também não atenda só a indenização da parte autora, mas o fim punitivo, preventivo e educativo em desfavor do banco. Bom dia. Obrigado, doutor Júnior. Eu vou anunciar aqui brevemente o resultado do julgamento, porque já é um assunto bem batido aqui na Câmara, porém nós temos uma mudança de entendimento no que diz respeito ao dano moral, certo? Acompanhando uma jurisprudência recente do STJ, quanto a seu dano moral em ré ipsa ou não, certo? Então, segue direito civil e do consumidor, apelação civil, cobrança de tarifa bancária, ausência de comprovação da contratação, irregularidade dos descontos, contrato eletrônico sem validação digital, assinatura inexistente ou inválida, ineficácia do negócio jurídico, repetição do IDEP em dobro para pagamentos efetuados após 30/3/2021, seguindo o tema repetitivo do STJ. Danos morais não configurados, valor ínfimo, mero aborrecimento, recurso conhecido e parcialmente provido. Então, doutor Júnior, o entendimento aqui, adotado recentemente por esta segunda Câmara de Julgamento, é de que, se tratando de valor ínfimo, não se configura o dano moral, deixando de ser esse dano moral, conforme a interpretação aqui, em ré ipsa. Então, como voto Menezes Barra
Paulo Ayrton. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota a ministra Barbadora Fátima? Acompanho o eminente relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Excelência, Julgamento encerrado. excelência, Pois só uma questão. A sucumbência ficou sobre o valor da condenação ou por equidade? Como o valor de fato é pouco, 2023 para O cá, valor da para evitar um eventual 10%, embargo 10% sobre o valor da condenação. da condenação, então não foi eu ia pleitear também, se fosse pelo menos por equidade, se possível. Certo. Mas qualquer coisa, Vossa Senhoria embarga em declaração e a gente pode analisar esse ponto, tá joia? Só corrigindo aqui, obrigado. que na ordem de votação está a doutora Lucimeira e não a desembargadora Fátima. Acompanho o voto do relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Desculpe, desembargadora Fátima. É que a ordem aí. É um entendimento que a gente vinha. A gente tinha outro entendimento há um pouco mais atrás e a gente veio evoluindo para chegar nesse entendimento. Perfeito, é isso mesmo. Então, chama a julgamento agora a apelação de número 020-3402-47.2023. Processo da relatoria da ministra Barbadora Fátima, que tem como apelante Francisco Leandro Coelho Aragão e outra, e apelado Lauro Rodrigues Bonfim e outro. O advogado doutor Lauro Bonfim pede para sustentar pelo apelado Lauro Rodrigues Bonfim e outro. Doutor Lauro Bonfim, bom dia. Bom dia. Doutor Lauro, eu vejo aqui que o resultado do julgamento, conforme julgamento antecipado feito por esse colegiado, atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, dispenso. Então, eu passo a palavra à eminente relatora, que vai anunciar brevemente o resultado do julgado. A Caixa Alta está bem... Brevemente, quando eu digo, fica a seu critério do breve. E a emenda, ela está bem assim, mais longa, então eu vou me restringir, peço Vossa Excelência, e o voto será logo em seguida lançado para fazer a leitura aqui da Caixa Alta do projeto de emenda. Apelação civil, ação de evicção, compra e venda de imóvel, adquirentes que perderam a posse e propriedade em razão de ação de uso capião, julgada procedente, alegação de decadência, inaplicabilidade do Instituto, evicção, que possui natureza jurídica condenatória, portanto, sujeita a prazo prescricional, prescrição, coisa julgada e denunciação à lide, matérias previamente decididas em sede de agravo de instrumento e já preclusas. Ilegitimidade passiva, preliminar, que se confunde com o próprio mérito, pois requer a análise da prova documental produzida nos autos. Mérito, perda da posse e propriedade em razão de sentença judicial posterior nos autos da ação de uso capião. Responsabilidade do transmitente, ausência de exclusão da evicção no contrato, ou informação clara quanto à litigiosidade do imóvel ou risco na aquisição do bem, aplicação do artigo 447 e seguintes do Código Civil. Sentença mantida em seus próprios termos, recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a ministra Barbadora Jane? A eminente relatora, presidente. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nega-lhe provimento, preliminar de decadência e legitimidade passiva rejeitadas. Obrigado, doutor Lauro Bonfim, pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Igualmente, bom trabalho para todos. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 062-7287-07.2024, processo de minha relatoria, que tem como agravante VIP Imobiliária Limitada e agravado Francisco Guimarães dos Reis. Doutora Renata Nobre pede para sustentar pelo agravante VIP Imobiliária Limitada. Já aproveito para anunciar também a doutora Keila, né? Certo, então vou chamar depois.
Bom dia, doutora Renata. Bom dia. Doutora Renata, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Membros desta igreja de segunda Câmara de Direito Privado, colegas advogados, servidores, bom dia. Eu sou advogado da parte agravante neste agravo de instrumento interposto diante da manifesta violação ao devido processo legal, à coerência procedimental e à jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Fazendo uma breve contextualização do caso. O presente agravo, ele versa sobre o cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual em que se reconheceu a obrigação das promovidas, ora agravantes, de apresentar projeto para entrega das áreas faltantes. O que acontece? Diante da inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer, o juízo de origem determinou a conversão da obrigação em perdas e danos nos moldes do artigo 499 do Código do CPC, perdão. Então, qual é o ponto central de controvérsia? Apesar dele ter reconhecido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o mesmo juízo tornou sem efeito o despacho que processava o cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Só que, incongruentemente, decidiu sobre o mérito da multa cominatória, limitando-se a R$20 mil e determinando o bloqueio de valores na conta da agravante. Ou seja, ele rejeitou formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que não havia título executivo exigível naquele momento, mas mesmo assim acolheu parte dos argumentos nela deduzidos aplicando a multa. Então, falando agora da parte da violação à coerência processual. O juízo ele não poderia simultaneamente anular o despacho que instaurou o cumprimento de sentença por obrigação de pagar e manter essa multa coercitiva sobre a obrigação já convertida em perdas e danos. A multa coercitiva, astrente, é medida acessória. Ela é acessória, cuja existência pressupõe a viabilidade da obrigação principal. Então, não subsiste essa multa de obrigação de fazer se esta já foi convertida por decisão judicial em perdas e danos. O outro ponto é a inaplicabilidade das astrentes após a conversão da obrigação. A jurisprudência pacífica do STJ nos ensina o quê? Abrindo aspas, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, mostra-se incabível, a exigência de multa cominatória anteriormente fixada. A manutenção da multa, no presente caso, ela vai violar a lógica da coercibilidade e da própria natureza jurídica das astrentes. Afinal, como punir por descumprimento de obrigação que sequer é mais exigida? O outro ponto que venho falar aqui é sobre o vício insanável, qual seja a ausência de intimação pessoal da parte, condição indispensável para a exigência da multa diária, conforme preconiza a súmula 410 do STJ, que diz: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Nesse caso, como se verifica nos autos, não houve a intimação pessoal válida nos moldes exigidos pela jurisprudência. Então, diante do exposto, requer-se o provimento a este agravo para reformar a decisão recorrida. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Obrigado, doutora. Passo aqui a leitura do projeto de emenda. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, limitou o valor das astrentes em R$20 mil, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e manteve a exigibilidade da multa, determinando o prosseguimento do feito. A parte agravante busca a reforma da decisão para afastar a cobrança das astrentes. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber: 1. O recurso é tempestivo e formalmente regular. 2. A decisão agravada é nula por contradição ao analisar o mérito da multa após considerar incabível a impugnação. 3. É possível a acumulação das astrentes com a indenização por perdas e danos. 4. A ausência de intimação pessoal da devedora nos termos da súmula 410 do STJ obsta a exigibilidade da multa.
e o valor fixado a título de multa é razoável e proporcional, passo a decidir. Rejeitam-se as preliminares de intempestividade e irregularidade formal, pois a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal conforme artigo 1026. Em se tratando de processo eletrônico, é dispensada a juntada de peças obrigatórias, artigo 1017, parágrafo 5º do CPC. Análise do cabimento e do valor das assistências constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, o que afasta a alegação de nulidade da decisão por contradição. É legítima a acumulação das assistências com as perdas e danos, pois possuem naturezas jurídicas distintas. A multa combinatória tem caráter coercitivo, CPC, artigo 537, e visa compelir o cumprimento da obrigação, enquanto as perdas e danos têm natureza ressarcitória, CPC, artigo 499. A conversão da obrigação não extingue a multa vencida durante o período de recalcitrância do devedor, conforme autoriza o artigo 500 do CPC. O entendimento da súmula 410 do STJ foi consolidado sob a égide do CPC de 1973. Na vigência do CPC de 2015, a jurisprudência majoritária entende ser suficiente a intimação do advogado constituído nos autos para incidência da multa combinatória, especialmente em processos eletrônicos. O valor de R$20 mil, fixado a título de assistências, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à capacidade econômica da devedora e à necessidade de sancionar o descumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito da parte credora. Recurso conhecido e desprovido é como vota a ministra Barrador Paulo Ayrton. Eu acompanho, Vossa Excelência. Como vota a doutora Lucimeire. Acompanho o voto do relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega de provimento. Doutora Renata, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento. De número 063-4023-71.2024. Processo também da minha relatoria, que envolve as mesmas partes, porém tem advogadas distintas para fazer as sustentações orais. É isso? Então, o agravante aqui também é a VIP Imobiliária Limitada e o agravado Francisco Guimarães dos Reis. Doutora Keila dos Santos pede para sustentar pelo agravante VIP Imobiliária Limitada. Bom dia, doutora Keila. Bom dia. Doutora Keila, eu vejo aqui que o resultado desse julgamento, ele não leva a mesma sorte do julgado anterior. Nesse caso, está sendo dado provimento ao recurso, certo? Atendendo aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para eu anunciar o resultado do julgamento? Sim, Excelência. Ok. Direito processual civil, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, decisão que determinou o pagamento de valor apresentado pelo credor a título de perdas e danos, sem prévia intimação da parte devedora para impugnação, erro improcedendo, violação ao artigo 511 do Código de Processo Civil, cerceamento de defesa configurado, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, necessidade de anulação do ato judicial impugnado, recurso conhecido e provido, decisão interlocutória do relator confirmada. É como voto a eminente Barrador Paulo Ayrton. Acompanho, Vossa Excelência. Como vota a eminente juíza doutora Lucimeire. Acompanho, Vossa Excelência. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, doutora Keila. Tenha um ótimo dia. Bom dia a todos. Agora eu chamo a julgamento a apelação de número 0200-233-65.2024, da relatoria da juíza convocada, doutora Lucimeire. Tem como apelante Francisco Emanuel de Oliveira Paula e outro, e apelado Antônio Anderson de Oliveira Lima. A doutora Roberta Brandão pede para sustentar pelo apelado. Bom dia, doutora Roberta. Bom dia a todos. Doutora Roberta, também eu vejo aqui que o seu processo leva a mesma sorte do processo julgado anteriormente. Está sendo negado o provimento ao recurso, atendendo aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim. Então, eu passo a palavra à eminente doutora Lucimeire para anunciar o resultado do julgamento da forma como achar mais conveniente. Bom dia a todos. É o processo já anunciado. Eu vou ler a ementa. Apelação cível, nulidade, partilha, reconhecimento, paternidade. Herdeiro preterido, enriquecimento ilícito. Caso em exame.
Apelação civil interposta por Francisco de Oliveira Paula e Gervásio de Oliveira Paula contra a decisão do juiz da primeira vara civil da comarca de Maranguape, que julgou procedentes os pedidos autorais. Questão em discussão. A alegação de licitude da partilha realizada entre os apelantes e o reconhecimento da inexistência de má-fé, afirmando que não tinham conhecimento do parentesco do apelado. Perda do objeto. Razões de decidir. A nulidade da partilha e a consequente obrigação das apelantes em pagar a quantia a que faz jus o apelado se deu em razão do apelado ter sido preterido. O bem herdado pelos apelantes é bem fungível e, visando o combate ao enriquecimento ilícito destes, perante o herdeiro preterido, deve ser mantida a sentença recorrenda. Honorários majorados, conforme artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. Como voto, o eminente desembargador Paulo Ayrton. Com a relatoria, presidente. Voto a eminente desembargadora Fátima. Acompanhando a eminente relatora. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutora Roberta, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Bom dia a todos. Chama a julgamento agora a apelação de número 0278361-65.2024. Processo também da minha relatoria, que tem como apelante Maria de Fátima Vasconcelos Chaves e apelado Banco do Brasil S.A. Doutor Hermano Monteiro pede para sustentar pela apelante Maria de Fátima Vasconcelos Chaves. Doutor Hermano Monteiro se encontra presente? Então, doutor Hermano não se encontrando presente, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Julgamento encerrado. Chama a julgamento agora a apelação de número 020-1240-45.2024 da relatoria da eminente desembargadora Jane Rude. Tem como apelante Maria de Jesus Pereira Tavares e apelado Itaú Unibanco S.A. O doutor Eduardo Ferri pede para sustentar pelo apelado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, dispensa o relatório? Perfeitamente, presidente. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Colendo da Câmara, nobres julgadores, meu cordial bom dia a todos, colegas advogados aqui presentes. Questão de simples e fácil deslinde. A questão em piso seria a cobrança de algumas tarifas que tem a chancela do Bacen na Instrução Normativa 3919/2010. A contratação se deu por contrato, firmado eletronicamente e sua validade perene, razão pela qual pugnamos aqui pela reforma da decisão de primeiro grau para manter a improcedência da ação. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigado, presidente. Vou ler aqui o cabeçalho da proposta da emenda. Apelação civil, tarifa bancária, contrato juntado que comprova a isenção da tarifa, danos morais não demonstrados, no caso concreto, restituição do indébito na forma do entendimento do STJ, recurso da autora conhecida e parcialmente provido. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência, doutora desembargadora Lucimeire. Acompanho o voto da eminente relatora. A Câmara, então, anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Obrigado, doutor Obrigado Eduardo. a todos. Até a próxima. Chama julgamento agora. Chama julgamento agora a apelação de número 023-7933.12.2023, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, tem como apelante espólio de Maria Pia Machado Frota e apelado Ana Paula de Almeida. O doutor Carlos Largura Neto pede para sustentar pela apelante Ana Paula de Almeida. Bom dia, doutor Carlos. Certo. Apelada. Certo. Doutor Carlos, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses da sua constituinte, a parte apelada. Está sendo negado provimento ao recurso. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Então, passo imediatamente para o eminente relator, que vai anunciar o resultado do julgamento. Pois não, presidente. Direito processual civil e civil apelação, ação de reintegração de posse, sentença de improcedência, resignação da parte autora, requisitos próprios não demonstrados, artigos 561
do CPC. Nesse sentido, conheço do recurso e nego o provimento, mantendo inalterada a sentença impugnada. Em consequência, majora os honorários advocatícios em 2%, conforme o artigo 85, parágrafo 1 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3 do CPC. É como voto, presidente Eminente Matos. Como voto, eminente senadora Fátima. Voto, eminente senadora Jane. De igual modo, acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Deu para ouvir mesmo seu som. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado pela presença, doutor Carlos. Chama a julgamento agora o agravo de instrumento 062-2661-08.2025, da relatoria da ministra senadora Fátima Loureiro. Tem como agravante Maria Lidiane Ferreira Osmundo e agravada Maria Diana Ferreira Osmundo e outros. O doutor Nacélio Dantas Júnior pede para sustentar pela parte agravante. Bom dia, doutor Nacélio. Bom dia, senhor presidente. Nacélio, eu indago se vossa senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, já passo a palavra para que vossa senhoria possa fazer a sua sustentação oral no prazo regimental. Senhor presidente, demais embargadores, colegas advogados, serventuários, todos um bom dia. Pois troque. Caros, nesse momento, realmente, essa sustentação, ela tem um condão de provavelmente mudar o entendimento do que já foi, nesse momento aqui, já foi entendido. Eu vou pedir um breve momento aqui para fazer a leitura da tese inicial e depois a gente discorre. Não, nesse momento, permito trazer breves, mas firmes razões de defesa da reforma da decisão agravada, proferida nos autos do inventário do espólio do senhor Moreira. A controvérsia é singela, excelências, mais complexa nos seus desdobramentos jurídicos. Trata-se de equivocada determinação da colação forçada do veículo Ford Fiesta, transferida à linha cliente em vida pelo seu genitor sob o fundamento, com a devida vênia, absolutamente inconsistente de que trata de uma doação e não de uma venda. Não ocorre, excelências, que a documentação carregada nos autos demonstra de forma absolutamente clara que houve um negócio jurídico oneroso, no qual o agravante adquiriu o veículo mediante o pagamento de R$30 mil, transferido diretamente à concessionária Mitsubishi, a título de entrada na aquisição do veículo Pajero pelo próprio de Cujos, no caso, seu genitor, 3 dias antes da transferência formal do Fiesta. Então, eu vou deixar de ler aqui, vou tentar ser um pouco mais espontâneo. Desculpa, é a minha primeira sustentação oral no tribunal, sou um jovem advogado, apesar da idade já mais avançada. Excelências, é o seguinte, a minha cliente, em 2019, comprou um carro do pai. O pai queria comprar um carro e teria que vender o dele antigo. Ele acertou a compra de uma Pajero, recebeu a proposta da própria concessionária, Mito, da Mitsubishi, de R$30 mil. E era bem abaixo do valor de mercado do veículo. Então, entre entregar o veículo Fiesta, que estava vendendo, como entrada na Mitsubishi, ele preferiu a filha. Foi um acerto entre pai e filho. Então, fique com o carro nas mesmas condições que a Mitsubishi está querendo pagar. Assim foi feito. Foi formalizado a compra, foram feitas as transferências, então todo o ato foi formal e oficioso. Então, foi feita a devida transferência no Detran. Isso em 2019. Ocorre que a decisão nos autos do inventário, o juiz de piso entendeu que ali não houve uma compra e venda, e sim uma doação, e caracterizou a antecipação da legítima. Nesse ponto aqui, excelência, a gente discorda plenamente porque realmente houve a compra e venda. O carro, o de Cujos, faleceu em 2023. O carro Fiesta, vendido à filha, não era mais patrimônio do de Cujos, nesse momento, desde 2019. A Pajero foi comprada, pelo de Cujos, no dia
26 de junho de 2019. Essa Pajero foi comprada diretamente na Mito. A filha do Decujos fez uma transferência no valor de R$30 mil, esse comprovante encontra-se nos autos, diretamente para a Mito, que era referente ao pagamento dela para o pai. Excelências, Vossas Excelências sabem que em 2019 não tinha PIX. Então a transferência, que era TED, DOC, era um pouco mais complexa do que é hoje. Então você tinha que ir na agência para transferir. O Decujos, ele faleceu já em 2003 com idade avançada. Então em 2019 ele já tinha uma idade avançada, acima de 80 anos. Então somente foi encurtado, em vez da minha cliente fazer a primeira transferência para o Decujos ter que ir no banco para fazer a transferência para a Mitsubishi, ela simplesmente fez direto. Nada de errado contra isso. Foi a Mitsubishi reconheceu o pagamento e assim formalizou a venda do veículo. Em 8 de agosto, isso 9 dias depois do pagamento da minha cliente, a Mitsubishi, então a Mitsubishi transferiu oficialmente no Detran, todas as formalidades feitas, o veículo Pajero. No dia 12 de agosto, 4 dias depois, foi feito a transferência oficialmente do veículo Ford Fiesta, do nome do Decujos, para a minha cliente, então herdeira do Decujos. Então, Excelência, aqui realmente teve pagamento, não foi liberalidade. Teve o pagamento, então foi uma compra e venda. Não há que se dizer de colacionar o bem por conta da formalidade do negócio jurídico. Oneroso, diga-se de passagem. O caso a decisão de piso não sendo reformada, isso vai trazer repercussões jurídicas para dentro do próprio processo de inventário, que podem trazer mais embaraço para o que já costumeiramente que acontece nos processos de inventário, porque a minha cliente desembolsou R$30 mil para a compra de um bem. Se o bem for colacionado, ela vai perder esse bem, então ela vai ficar com um valor a menos aí de R$30 mil. O espólio vai estar enriquecendo licitamente por conta desses R$30 mil. Então ela eventualmente vai ter que pedir, vai ter que cobrar do espólio esses R$30 mil. Só vai trazer mais embaraço para o que realmente me vê aqui, claro, que houve realmente a compra e venda, e ademais, o fato de que reconhecida a compra e venda, e os herdeiros têm direito a anular o negócio jurídico, mas esse prazo é decadencial. O próprio Código Civil, ele traz, não recordo qual o código agora, qual o artigo agora, mas ele traz essa possibilidade dos herdeiros, dos demais herdeiros, anular o negócio. Mas a gente entende, a gente sabe já, pacífico, que o prazo é decadencial de 2 anos, desde do conhecimento. No caso aqui, como foi uma compra e venda formal, com um ato administrativo formalizado lá com a transferência do veículo em 2019, então esse prazo ele já decaiu, o prazo de 2 anos já decaiu. Então, Excelência, a gente realmente roga, a minha cliente roga para que o veículo seja reconhecido como de sua propriedade desde 2019 e que seja essa decisão de colacionar o bem, ela seja realmente ela seja realmente reformada. Nesse momento é o que importa retratar, espero que entendam o teor da minha cliente, o que ela passa nesse momento, espero que realmente que seja mantida a reforma, que seja feita a reforma da decisão. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor presidente. Passo então a leitura do projeto de emenda. Agravo de instrumento, ação de inventário, decisão que determinou a intimação de herdeira para proceder à colação de bem omitido em primeiras declarações.
ausência de provas da alienação pelo extinto, a título oneroso, do veículo Ford Fiesta. Incidência do disposto no artigo 2002 do Código Civil. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Cinge-se a controvérsia ao exame do acerto ou desacerto da decisão do juiz ou acó, que, nos autos da ação de inventário, determinou à herdeira hora agravante a colação para a partilha do valor apurado com a venda do veículo Ford Fiesta HA 1.5, chassis 9B FZD 55J4B 780-050, conforme o montante indicado na tabela FIP, correspondente ao ano do falecimento do decujus, com o objetivo de igualar as legítimas diante da discordância manifestada pelos demais herdeiros. A colação de bens é um procedimento que visa garantir a igualdade entre os herdeiros, obrigando-os a restituir à herança os bens que receberam em vida do falecido como doação, antecipando a sua parte da herança. Este processo assegura que a partilha seja justa e que todos os herdeiros recebam a sua parte proporcional, considerando o que já foi antecipado, conforme dispõe o artigo 2002 do Código Civil. No caso vertente, a recorrente, na condição de filha de Pedro Moreira Osmundo, é sua herdeira e alega neste recurso a impossibilidade de colação do bem para partilha, uma vez que adquiriu o veículo do seu pai a título oneroso, antes dele falecer. Todavia, a documentação colacionada neste recurso não se mostra suficiente para comprovar a aquisição do veículo, uma vez que o valor indicado à folha 14 foi repassado diretamente à concessionária de veículos Mito, Comércio de Veículos Limitada, não tendo como identificar a origem da transação. Por sua vez, o instrumento procuratório outorgando poderes pela recorrente à sua irmã para efetuar a transferência do veículo junto ao Departamento de Trânsito, folhas 15 e 14, também não comprova a aquisição do bem a título oneroso, se aplicando esse entendimento à relação ao certificado de registro e licenciamento de veículo, histórico de transferência do veículo, colacionado às folhas 17/33. Neste contexto, atuou com acerto o julgador planicial ao determinar a colação do referido bem na ação de inventário, uma vez que ausente prova da transação onerosa do veículo entre o falecido e sua filha, ora recorrente, antes do falecimento dele. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Com voto, a eminente Barbadora Jane? Acompanhando a relatora, presidente. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. A sério, obrigado pela presença, tenha um ótimo dia. Chama a julgamento agora a apelação de número 025-5917-72.2023, da relatoria da juíza convocada, doutora Lúcia Meire, tem como apelante Peugeot Citroën do Brasil Automóvel Limitada e apelado Denise Carla Silva de Moraes. Doutora Lícia Lopes pede para sustentar pela parte apelada. Doutora Amanda Tabosa substituindo. Bom dia, excelência. Bom dia, doutora Amanda. Doutora Amanda, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses da sua constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para que a nobre relatora possa anunciar o resultado do julgamento? Sim, excelência, dispenso. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigado, presidente. Eu peço licença para ler só a caixa alta do projeto de emenda, que está bem analítico. Apelação cível, vício do produto, compra de veículo novo, falha no funcionamento do veículo durante o período de garantia, legitimidade passiva da fabricante e concessionária, precedente do STJ, vício não sanado, reiteradas manutenções ineficazes,
restituição do valor do veículo, devida, vedação ao enriquecimento ilícito, expectativas frustradas que superam o mero dissabor, dano moral configurado, recurso improvido. É como voto. Com voto, ministro Bador Paulo Ayrton. Com relatoria, presidente. Voto a ministra Badora Fátima Loureiro. Acompanhando a eminente relatora. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutora Amanda, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Agora eu chamo a julgamento a apelação de número 015-8218-62.2015, que tem da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, que tem como apelante Claudiana Rodrigues de Oliveira e apelada Cláudia Rodrigues Bezerra. O doutor Glauco Mota Filho pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutor Glauco. Doutor Glauco, inicialmente, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Que busca justiça após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico, estético, né, com resultado insatisfatório, com danos estéticos permanentes e cuja sentença de procedência merece ser reformada. A presente ação não versa sobre uma simples insatisfação a um procedimento cirúrgico, estético. Trata-se de danos físicos permanentes, causados por uma cirurgia realizada com legítima expectativa de um resultado e que, na verdade, a expectativa foi frustrada de forma irreversível. Após o procedimento, a senhora Claudiana passou a apresentar marcas escurecidas, cicatrizes inestéticas assimétricas, né, cicatrizes assimétricas, mamas caídas, auréolas não centralizadas, tudo conforme consta nas fotos nos autos. Né? É ponto pacífico na jurisprudência que a cirurgia plástica estética, diferentemente da reparadora, impõe obrigação de resultado. O fundamento é lógico. Quando um paciente submete a um tipo de intervenção, o que se espera é o resultado prometido, e não apenas a prestação diligente do serviço. Não é necessário comprovar a culpa, basta a ausência do resultado esperado e prometido. O resultado, nesse caso, não foi apenas ausente, mas foi inverso ao prometido. Causou danos estéticos muito maiores do que ela já tinha e de forma permanente. Excelências, a prova pericial que fundamentou de forma isolada a sentença, que foi improcedente, foi alvo de impugnação, fundamentada pela parte autora, apontando contradição relevante e omissão técnica. Como, por exemplo, o laudo reconhece a presença de marcas residuais e hiperpigmentação, mas, contraditoriamente, afirma que não há dano estético relevante. Como é que o laudo diz que tem lá cicatrizes com marcas relevantes, pigmentação relevante, e ao mesmo tempo ele diz que não há dano estético relevante? A perícia não enfrentou com clareza a questão da simetria e da uniformidade das auréolas, alegado pela autora demonstrado em fotos. A conclusão da perita é subjetiva e evasiva, ao afirmar que a autora se mostra insatisfeita com seu próprio corpo, como se o padrão estético fosse subjetivo, quando, na verdade, o que está em julgamento é a alteração morfológica definitiva causada pelo procedimento. A sentença, ao acolher de forma acrílica o laudo pericial, deixou de analisar a natureza da obrigação de resultado, a prova visual e documental, inclusive os registros médicos e fotografias, a impugnação fundada e detalhada feita pela parte autora, o fato de que qualquer deformidade permanente, mesmo que pequena, em cirurgia estética, é juridicamente relevante,
e a ausência de culpa do profissional afastaria o dever de indenizar, adotando interpretação da responsabilidade subjetiva, o que é inadequado para a cirurgia estética. Importante destacar que a sentença desconsiderou totalmente a natureza da obrigação do resultado da cirurgia plástica. Portanto, ponto jurídico fundamental levantado pela apelante. Além disso, a sentença ignorou as impugnações apresentadas ao laudo pericial, inclusive os documentos médicos complementares e as fotografias que demonstram marcas permanentes e deformidades que estão na apelante. Por isso, Excelência, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, com a consequente indenização por danos estéticos e morais, considerando o descumprimento da obrigação de resultado, a ocorrência de dano estético permanente e visível e a frustração legítima da apelante que confiou sua integridade física a profissional da área, e como se o dano estético só existisse se houvesse invalidez ou deformidade externa. Mas não, a jurisprudência e a doutrina reconhecem como indenizável qualquer lesão permanente e aparência física em razão do procedimento estético mal sucedido. Assim, Excelência, esta não é apenas uma demanda sobre insatisfação pessoal. O direito não pode se calar diante de um corpo marcado. É um caso de alteração corporal definitiva decorrente de uma cirurgia estética mal executada, com impactos na autoestima, saúde mental e qualidade de vida da autora. Por tudo isso, requer a reforma da sentença com o provimento do recurso para que reconheça o direito à indenização pelos danos morais e estéticos sofridos. Muito obrigado. Passa a palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. A questão em discussão consiste em decidir se houve responsabilidade civil com dever de indenizar no ato de médica que realizou o procedimento cirúrgico na autora. As razões de decidir, a responsabilidade civil de profissional liberal, não obstante a aplicação do CDC, apura-se mediante a verificação de culpa, embora o procedimento estético vise a obtenção de um resultado. Eventual resultado adverso somente pode ser imputado ao profissional médico, caso demonstrada a sua culpa. Laudo de perita nomeada pelo juízo que atesta a ausência de erro ou negligência médica, responsabilidade afastada, demandada que se desincumbiu de seu ônus probante. E que eu trago no voto, a questão consiste, como dito, em averiguar a responsabilidade, que neste caso é subjetiva por parte da profissional da medicina. O que se mostra relevante na espécie foi respondido pela quesitação apresentada à perita, que assim as respondeu. Da existência de erro médico, ausência de fato médico, laudo de folhas 301 e 312. Pergunta, pode-se afirmar que a descida das mamas após o 6º mês da cirurgia decorreu de reação do próprio organismo da paciente, independente da atuação médica, ou seja, que a médica não agiu com negligência, imperícia ou imprudência para que tal fato ocorresse? Sim, a resposta sim. Outro questionamento, o surgimento de cicatrizes hipertróficas, hipercrômicas, queloidianas e nódulos estão previstos na literatura médica como evoluções possíveis de ocorrer e que não representa erro médico? Interrogação. Resposta, sim. Outro quesito, a médica cirurgiã contribuiu para a ocorrência de cicatrizes escuras, entre parênteses, hipercrômicas? Resposta, a médica não, mas o processo cicatricial próprio da paciente, sim. Outro quesito, existem algum elemento nos autos que assegure que a evolução negativa da paciente em questão se deva a alguma falha técnica no procedimento cirúrgico? Resposta, não. Então, neste cenário, inclusive trago uma decisão aqui desta 2ª Câmara de Direito Privado, da relatoria do eminente desembargador Everardo, que no ponto 3 diz o seguinte, contudo, tratando-se de profissional liberal, como no caso dos autos, a obrigação aplicável ao fornecedor dos serviços tem natureza subjetiva, apurada mediante a verificação de culpa, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, eu conheço do recurso de apelação, porém, para negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida de origem. E nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, major os honorários de sucumbência fixados na origem para um montante total de 12% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão de gratuidade na origem. É como vota o presidente eminente Fátima. Como vota a eminente desembargadora Fátima? Realmente é uma matéria muito sensível, mas nós não podemos, na hora de julgar, fugir ao que está nos autos e deixar de considerar uma prova pericial que é realizada por uma profissional indicada pela justiça e que merece toda a credibilidade, junto com os demais elementos e recursos dos autos. Eu ia por bem acompanhar o eminente relator. O voto, eminente desembargadora Jane. Acompanhando o eminente relator, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Glauco, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Eu chamo a julgamento agora a apelação de número 0050-870-13.2021, da relatoria também do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Maria Francinete Pereira da Costa e apelado Antônio Silva Oliveira. Doutora Vágila Gomes pede para sustentar pelo apelado. Bom dia, doutora Vágila. Doutora Vágila, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses, no caso do seu constituinte, o Antônio Silva Oliveira. No caso, Vossa Senhoria dispensaria o uso da palavra para que o eminente relator anuncie o resultado do julgamento? Com toda certeza. Então, com a palavra, o eminente relator. Pois não, presidente. Muito obrigado pela ação. Ação declaratória de separação de fato do pós-mortem. Prova do casamento. Separação de fato que se caracteriza como o efetivo desejo de romper a sociedade conjugal, a ausência de provas cabais da separação. Nesse sentido, presidente, eu nego o provimento ao recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixado em 15%, baseado na súmula 1059 do STJ. Oficie à Receita Federal do Brasil, a fim de apurar possível ilícito em razão da retificação da declaração de ano calendário 2020 de Ivonilde Pereira da Costa, ocorrida quando esta já se encontrava falecida. Advirta-se às partes que a interposição de embargo de declaração com o intuito de rejulgamento da causa, sem que se constate omissão, obscuridade e contradição, pode resultar na aplicação de multa. É como voto, presidente eminente Fátima. Como vota a eminente desembargadora Fátima? Com o relator, senhor presidente. Como vota a eminente desembargadora Jane? Com o eminente relator, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutora Vágila, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Agora eu chamo a julgamento o agravo do instrumento número 063-9227-66.2024, também da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, que tem como agravante Leda Maria Castelar Pinheiro Maia e agravado Fernando Freire Maia. O doutor Neudson Falcão pede para sustentar pela parte agravada, senhor Fernando Freire Maia. Bom dia, doutor Neudson. Bom dia, doutor. Neudson, inicialmente eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Doutor Neudson, eu vejo que esse seu processo se encontra em segredo de justiça. Vossa Senhoria faz questão que seja retirada as pessoas da sala? Provisoriamente? Eu acho que não. Não? A gente vai lidar só com relação a... Certo, agora está sendo transmitido também. Então é bom... Então pronto, eu vou fechar o